Olá, boa tarde. Meu nome é Rosa Cação, sou técnica superior da Câmara Municipal de Ovar e venho falar-vos um pouco do contributo do ArcGIS na georreferenciação dos casos positivos da Covid-19 no município de Ovar. Vou falar-vos qual foi o nosso principal desafio, a solução que encontramos e mostrar-vos também alguns constrangimentos que tivemos. A 17 de março, o Sr. Presidente da Câmara Municipal convoca o Conselho Municipal de Proteção Civil e é ativado o Plano Municipal de Proteção Civil. Em simultâneo, enquanto estava a decorrer a reunião, a Saúde Pública de Ovar entra em contacto com a Câmara Municipal e informa da existência de uma contaminação comunitária do Concelho de Ovar. Perante este cenário, o Conselho Municipal de Proteção Civil determina a criação de um gabinete de crise constituído pelos membros do Executivo em permanência da Câmara Municipal, dos presidentes da Junta de Freguesia, o comandante do Aeródromo de Manobra número 1, as forças de segurança, os bombeiros voluntários do Conselho, a Saúde Pública, o Hospital de Ovar, as unidades de saúde familiar, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Segurança Social, INE e a ASAI. Isto tudo porquê? Porque a Saúde Pública de Ovar informou que, a partir das 0 horas do dia 18 de março, iria entrar em vigor um despacho que determinava a implementação de uma cerca sanitária. A cerca sanitária é essa cujo principal objetivo seria tentar impedir o aumento da contaminação dentro e fora do concelho. Para esta cerca sanitária era necessário, claramente, o fecho de entradas e saídas do concelho pelas forças de segurança, GNR e PSP, e é aí que o Serviço de SIG entra em ação com o fornecimento de mapas de cartografia atualizada, particularmente a rede viária. Isto porquê? Porque era necessário fazer uma distribuição de meios técnicos e humanos por parte das forças de segurança. Para além disso, era necessário definir um conjunto de pontos de controle, ou seja, um conjunto de entradas e saídas de pessoas e bens do concelho. Vou mostrar-vos agora aqui um mapa um exemplo do mapa de pontos de controle. E também, para além destes pontos de controle, foi necessário alocar outros meios técnicos, nomeadamente barreiras e gestas, por forma a garantir que ninguém entrava nem saía do concelho. Temos aqui um exemplo do mapa de distribuição de meios. E aqui a articulação com o GNR foi fundamental na atualização de mapas de distribuição de meios. Eles, basicamente, forneciam-nos os dados em KPMG, que eram depois integrados em ArcGIS, e depois nós fazíamos estes mapas que imprimíamos sempre que havia uma atualização dos meios e eram impressos e entregues às equipas que estavam no terreno. Com esta cerca sanitária implementada e com os primeiros dados fornecidos pela Saúde Pública, que era uma tabela Excel com os dados das pessoas testadas, o principal desafio foi a necessidade de perceber a localização destas pessoas testadas, os focos e cadeias de contágio e conhecer a distribuição por freguesia, idade, sexo e outros dados através de mapas e gráficos. E também outro desafio era proceder à georreferenciação dos casos positivos, associando apenas os dados relevantes e omitindo os dados pessoais para dar cumprimento à lei da proteção de dados. E aqui nós queríamos algo simples e rápido. Queríamos uma aplicação funcional, simples, rápida, porque todos nós no gabinete de crise tínhamos um conjunto de tarefas e claro que aqui esta aplicação tinha de ser muito intuitiva, muito funcional, para permitir de forma muito rápida a georreferenciação dos casos. Eu inicialmente fui eu que comecei a introduzir os dados, depois foi aqui o meu colega que está aqui comigo, o Vítor Teixeira, engenheiro Vítor Teixeira. Olá, boa tarde. E portanto foi ele que depois passou a introduzir os dados. Entrei em contacto com a ESRI Portugal e expliquei-lhes desta nossa necessidade de termos uma solução funcional e rápida para georreferenciar os casos positivos de ovar que estavam a aumentar consideravelmente e, portanto, a tecnologia utilizada foi o Survey 123, utilizámos também o Operation Dashboard for ArcGIS e criámos um formulário que já vos vou mostrar aqui um bocadinho mais à frente online como é que nós o utilizávamos. O formulário foi criado em Survey 123, foi também criado um dashboard e, para além disso, também foi criado um mapa da linha do tempo onde nós visualizávamos ao longo do tempo como é que ia evoluindo, como é que iam evoluindo os casos positivos. Todas estas aplicações foram compiladas num site de acesso rápido que foi desenvolvido também com tecnologia ESRI. E aqui eu devo, para já, um grande agradecimento à ESRI Portugal, porque eles tiveram um papel fundamental na configuração de toda esta estrutura. E um agradecimento especial ao engenheiro José Costa, que foi incansável nesta tarefa. Vou mostrar-vos então aqui uns prints do formulário. Aqui também um print do dashboard. E também aqui um print da linha do mapa do tempo. E vou entrar então agora no nosso site para vocês visualizarem todas estas aplicações de forma muito simples.
Este é o nosso site. Quando nós entrávamos, tínhamos logo aqui alguma informação importante, que era o número de casos confirmados, os óbitos, os recuperados e os profissionais de saúde. Para além disso, tínhamos também aqui o nosso mapa da linha do tempo, que depois mais à frente eu irei mostrar. E aqui tínhamos os nossos gráficos no nosso dashboard, que representavam toda a informação que era introduzida nos formulários. Tínhamos uma parte de gestão de informação, que também vamos passar aqui a analisar, com a parte da inserção de dados, a gestão de dados, aqui o nosso timeline linha do tempo, e aqui ainda uma parte de casos acumulados diários. Vou aqui passar a mostrar-vos o formulário. E aqui, era aqui que nós introduzíamos toda a informação. É assim, nós analisávamos a tabela Excel que nos era fornecida pela Saúde Pública. A partir de uma determinada altura, nós tínhamos, era em tempo real, nós tínhamos acesso a essa informação em tempo real, era partilhada por um conjunto de utilizadores. Portanto, nós íamos e verificávamos em tempo real os dados que estavam a ser inseridos, os novos dados, os novos casos positivos, e passávamos aqui para este formulário e introduzíamos os dados e já referenciávamos. Pronto, tínhamos aqui um conjunto já de alguns campos pré-definidos, por exemplo, a freguesia, escolhia-se a freguesia a que pertencia ao caso, escrevíamos a morada, localizávamos aqui, georreferenciávamos, pesquisávamos aqui a morada e georreferenciávamos, e depois procedíamos aqui à identificação, o nosso ID, a nossa chave primária, o tipo de caso, se era confirmado ou não, a data de início de, por exemplo, no caso de ser confirmada, a data de confirmação, a tipologia do caso, se estava internado em UCI, em domicílio, se era profissional de saúde ou não, a data de início dos sintomas e o estado do caso, a recuperar, recuperado e óbito. É assim, estes dados aqui, quando eram inseridos, claro, a pessoa estava a recuperar, mas depois havia necessidade, sempre que havia um recuperado ou um óbito, nós tínhamos necessidade de proceder à edição dos dados e depois isso era feito na outra parte do site que depois vos vou mostrar também. O tipo de tratamento, e aqui uma caracterização mais demográfica, como por exemplo se era masculino, feminino, a idade e o grupo etário. E esta informação depois era visualizada no nosso dashboard, que vou passar a mostrar. Pronto. Esta informação, o nosso dashboard, era visualizado todos os dias, ao final do dia, no briefing que decorria no gabinete de crise, e era aqui que era analisada a informação e os novos casos. E foi com base neste dashboard que foram tomadas algumas decisões por parte do gabinete de crise, tendo em conta aqui o número de casos existente. Para além deste dashboard, então, nós podíamos ter necessidade de atualizar os casos, editar aqui os casos. E, portanto, eu posso-vos mostrar aqui de forma muito simples. Nós tínhamos aqui, deste lado esquerdo, temos aqui todos os casos já referenciados. Se eu quiser saber aqui a localização e os dados concretos acerca de um caso, eu posso picar e ele mostrava-me aqui os dados que tinham sido inseridos no formulário. Se eu quisesse editar, vamos supor, e eu sei que atualmente estes casos vermelhos já estão recuperados, eu vou-vos demonstrar como é que isto era muito simples. Nós picávamos aqui no caso e só tínhamos de vir aqui e alterar aqui o estado para recuperado. E ele automaticamente mudava de cor. Ou seja, já é um caso recuperado e isso depois repercutia-se nos nossos dashboards. Pronto. Para além disso, vou voltar aqui ao nosso site. Para além disso, nós tínhamos também aqui uma outra parte de casos acumulados diários em que era possível visualizar, por exemplo, o aumento de casos em termos de percentagem. Aqui claramente se percebia, em termos de percentagem, como é que os casos estavam a evoluir. E para além disso também, os casos acumulados no concelho. Aqui podemos também visualizar que numa primeira instância, nas primeiras semanas, no primeiro mês ou 2, os casos confirmados e ativos estavam muito próximos e depois, a partir de uma determinada altura, os casos recuperados foram aumentando, os casos ativos foram diminuindo e os casos recuperados foram se aproximando dos confirmados, não é? Como era expectável. Vou-vos mostrar também, quanto a mim, aqui o principal mapa que nos mostrava claramente de que forma é que estava a evoluir a epidemia no concelho, que é o nosso mapa do tempo. Eu vou aqui aumentar a velocidade para não demorarmos muito tempo. Era com este mapa que nós tínhamos a noção clara quais eram os principais focos de infecção. Se repararem, à medida que os casos vão aparecendo umas manchas à volta das principais concentrações, dos principais focos, são chamados os mapas de calor, e aqui percebe-se onde é que estavam os principais focos de infecção, onde é que havia uma maior concentração.
Eu vou aqui avançar para nós não demorarmos aqui muito tempo, mas para vocês perceberem, realmente isto era assustador, perceber como é que isto estava a evoluir aqui no concelho. Pronto. Aqui temos. Vou voltar então aqui à minha apresentação. Isto parece tudo muito simples, mas não foi. Nós tivemos aqui alguns constrangimentos. O principal foi no fornecimento de dados das pessoas testadas. Porquê? Porque o ID da tabela Excel da saúde pública era variável e tivemos necessidade de pedir para que fosse criado um campo ID-SIC único, que o Vítor vai-vos explicar porque é que acontecia na maior parte das vezes e porque é que ele teve necessidade de fazer a verificação permanente dos dados. Porque o ID da tabela Excel da saúde pública era variável, certo? Sim, é verdade. Eu reparei, e o pessoal da saúde pública também reparou, que às vezes por lapso vinham dados repetidos. Ou seja, esses dados depois teriam de ser removidos. E se não houvesse um ID único, depois os dados de uma pessoa, digamos, ao ser atualizados, já seriam os dados de outra pessoa. Sim. Outro dos motivos era que houve várias pessoas que fizeram testes de Covid aqui no concelho, mas quando se foi a saber, digamos, a morada dessas pessoas, eram pessoas fora do concelho, ou seja, essas mesmas pessoas foram retiradas das tabelas e, por consequente, foram eliminadas dos registros. Isso dava que, por exemplo, o ID 5 de uma pessoa num dia poderia corresponder ao ID, esse ID 5 no outro dia poderia corresponder a outra pessoa. Daí que tivemos necessidade, precisamente, de criar este campo ID único. Outro dos constrangimentos foi a nível dos dados tratados que passaram a ser, não pela saúde pública de Ovar, mas passaram a ser tratados ao nível do ACES Baixo Fuga. E isto é de conhecimento público, foi amplamente divulgado na comunicação social, houve aqui uma omissão de dados aos municípios e o que dificultou claramente a georreferenciação precisa dos doentes. E porquê? O que é que acontecia na morada, Vítor? Ele chegou a haver alturas em que nos forneciam apenas o nome da rua, sem número de porta, e noutra altura ainda foi mais restritivo porque forneciam-nos apenas o código postal, e é sabido que alguns códigos postais até abrangiam várias ruas. Exatamente. Pronto. E claramente que isso depois dificultou a georreferenciação precisa, que inicialmente era feito ao número de porta e depois passou a ser um bocadinho mais complicado. Pronto. Estes foram os principais constrangimentos. Tivemos outros, mas estes foram os principais. Alguns números a reter para perceberem aqui a dimensão daquilo que nós passámos aqui no Concelho de Ovar quando da cerca sanitária. Entre 18 de abril e 18 de março e 17 de abril, duração da cerca sanitária, georreferenciámos mais de 600 casos positivos. Num só dia, no dia 8 de abril, foram georreferenciados 66 casos positivos. A 14 de abril ainda eram 536 casos ativos e depois esse número começou a diminuir e passaram a ser casos recuperados. Mais de 700 km de rede viária foi patrulhada pelas forças de segurança, mais de 55 mil habitantes ficaram confinados. Em termos de GNR, tivemos 150 elementos no terreno, mais os meios especiais, PSP 86 elementos, Delegação de Saúde Pública e ACES de Baixo Fuga tivemos 35 elementos a trabalhar, Bombeiros Voluntários do Ovar 64 e Bombeiros de Esmoriz 90 elementos e na Câmara Municipal tivemos 40 elementos a trabalhar. Algumas considerações. O conhecimento da evolução da pandemia em Ovar permitiu definir um conjunto de medidas musculadas e articuladas entre as várias entidades do Gabinete de Crise. Estas medidas permitiram a contenção dos casos e a sua diminuição. E a tecnologia ArcGIS aqui foi fundamental no acompanhamento dos casos positivos, pois permitiu conhecer a sua distribuição geográfica. E foi uma ferramenta fundamental no apoio à decisão do Gabinete de Crise. Conclusão. Os SIGs e tecnologias associadas cada vez mais apoiam a decisão nas mais variadas áreas e no caso desta pandemia de Covid-19 não foi exceção. Podemos afirmar que a utilização deste tipo de ferramentas, nomeadamente o ArcGIS, permitiu conhecer, prever, prevenir e controlar a evolução desta pandemia mundial no Concelho de Ovar. Eu dou por terminada aqui a minha apresentação, agradecendo desde já a ESCRI Portugal a possibilidade de eu estar aqui, o convite que nos fez, a mim e à Câmara Municipal de Ovar, para nós mostrarmos de que forma é que o ArcGIS foi fundamental na localização dos casos, e um agradecimento especial também a todos os elementos do Gabinete de Crise da Câmara Municipal de Ovar. Muito obrigada.